virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Deus e Pai, lida foi a sua palavra. Eu lhe peço que neste momento venha falar, aplicá-la aos nossos corações, segundo o teu querer, em o nome de Jesus, de quem somos e a quem servimos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, nós olhamos à nossa volta e contemplamos muitas dificuldades neste nosso tempo. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele chegou a quase se desviar. Mas aí a Bíblia diz que ele foi no santuário, e no santuário, ele então contemplou Deus, falou com Deus, e Deus o libertou daqueles pensamentos de desconfiança que ele estava vivendo. Irmãos, nós vemos o florescimento dos ímpios, o florescimento da maldade a cada dia mais. Cumpre-se nesses nossos dias aquela palavra de Paulo ao apóstolo, ou a Timóteo, na segunda carta, quando Paulo disse que os homens nos últimos dias seriam perversos, maus, malignos, amantes de si mesmos, escarnecedores, desobedientes à paz, ingratos e outros adjetivos mais. Nós vivemos hoje em nossos dias o problema da seca que atinge não só o estado de Minas, mas o Sudeste de uma maneira, digamos, geral. E se Minas vai mal em termos de água, todo o Sudeste vai, porque é Minas Gerais que cuida do Sudeste de estados da Bahia. Ver o São Francisco do jeito que está, o Rio Doce, o Rio Jequitinhonha, Paraibuna e outros grandes rios, é de chorar, causa tristeza, angústia. São Paulo é uma cidade com milhões, e a cidade pode vir a ter uma dificuldade sem precedente na sua história. Pois se faltar água, o que vai se fazer numa cidade daquele tamanho? Nós estamos sofrendo aqui na nossa cidade, em nossa região, dificuldades com água, mas há regiões que têm sofrido mais severamente do que nós. Eu não tenho acompanhado, mas eu duvido se os grandes pregadores, as grandes igrejas, principalmente São Paulo, têm promovido aqueles encontros, mega encontros, proclamando um jejum e uma oração especial, uma reunião na Praça da Sé ou em outro lugar mais, com milhões e milhões, para clamar a Deus, pedindo perdão dos pecados, etc, etc. Não, parece que não escutamos nada a este respeito. Eu me lembro dos profetas Jeremias, Isaías e outros mais, em que os falsos profetas diziam o seguinte: vai tudo bem. Irmãos, não vai tudo bem, não. Essa seca que nós atravessamos, irmãos, ela é fruto do pecado. Eu não tenho dúvida disso. Leia a palavra, à medida que vamos lendo, vamos compreendendo que os juízos de Deus ocorrem. Irmãos, haverá um julgamento final, chamado julgamento do trono branco, o último que Deus fará. Mas Deus fará julgamentos, irmãos, na sociedade. Deus fará julgamentos, irmãos, de tempo em tempo para corrigir o povo. E eu vejo, irmãos, essa mensagem como uma mensagem apocalíptica. E nós não vemos a igreja falando dessas questões, das dificuldades, da volta de Jesus. Diferentemente, irmãos, é o que nós temos acompanhado na mídia. Há vários seriados. E eu não tinha notado isso. Participando de um curso, o professor então trouxe à tona vários seriados, a maioria, talvez todos, eu nunca ouvi falar, mas que o tema é tema apocalíptico. Os canais, irmãos, de informação têm trazido as profecias de Nostradamus no que diz respeito ao fim do mundo, no que diz respeito às dificuldades que a terra terá de enfrentar, e até profecias mesmo que já foram cumpridas. Aqui eu olho o profeta Joel, no momento, irmãos, interessante da história do povo israelita, em que o povo estava se distanciando de Deus. Ele havia vivido um período de idolatria no reino do sul sobre a ímpia rei Atalia. E Atalia foi uma mulher maligna, hipócrita, idólatra, depravada, que fez com que a nação se distanciasse de Deus. E então Deus enviou, irmãos, pronunciamento através dos profetas, aqui os profetas menores, Joel é um deles, falando, irmãos, de que Deus iria julgar aquela situação.
Irmãos, os julgamentos de Deus, no ano de 586, quando o povo foi deportado para a Babilônia, depois dos dias de Jesus, no ano 70, cumpriu-se aquela profecia que Jesus disse, olhando para a cidade de Jerusalém: ah, Jerusalém, você mesmo, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, e você não quis. Você, Jerusalém, que mata, apedreja, destrói a vida dos profetas. Jesus então chorou vendo a cidade de Jerusalém, pois a catástrofe viria, e o que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Julgamentos de Deus, dias terríveis de julgamento, de juízo de Deus sobre a face da terra. Mas haverá um julgamento de Deus que a Bíblia chama de aquele dia, o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor Deus informou ao profeta Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo israelita. 69 semanas dessas já se cumpriram. Falta uma última semana, que pela palavra entendemos que seja uma semana de anos, 7 anos. Esses anos divididos ao meio, exatamente 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio será chamado de tribulação. A outra metade dos 3 anos e meio de grande tribulação, a qual nunca houve sobre a face da terra, a qual, irmãos, o homem nunca sofreu como irá sofrer nesse grande e terrível dia do Senhor. E olhando para essas profecias, porque a palavra de Deus nos aponta, e todo leitor da Bíblia e que acompanha a história sabe que não se cumpriu ou não deixou-se de cumprir nada do que a Bíblia diz a respeito das profecias. Então esse dia chegará, o chamado grande, terrível, extraordinário, medonho dia do Senhor. Eu olho as pessoas à minha volta e as pessoas temem Satanás, principalmente quando ele aparece com aquele tridente, aquele chifrão, aquelas coisas todas. As pessoas temem, mas essas pessoas, eu e você, deveríamos temer muito mais a ira do Cordeiro. Lá em Apocalipse diz que o Cordeiro ficará irado, e quando esse Cordeiro se irá, ele vai então determinar essas pragas sobre a face da terra. É o que nós estamos chamando aqui de o grande e terrível dia do Senhor. Quando será esse dia? Irmãos, ninguém sabe. Muita gente tentou até hoje dizer que vai ser ali, vai ser lá, vai ser quando isso, quando aquilo, e depois eles têm que mudar de data, porque ninguém sabe senão o Pai. O próprio Jesus disse a respeito disso. 24:50 de São Mateus, nós lemos: virá o Senhor num dia em que ele não espera, em uma hora que ele não sabe. Então o quando só Deus. Mas eu sei que a igreja de Cristo, todos os crentes piedosos e genuínos esperaram a volta de Jesus na sua geração. Toda a igreja de Cristo aguarda a volta de nosso Senhor nos seus dias. O Senhor Jesus pode voltar essa noite, essa madrugada, Ele pode voltar agora. Ele pode demorar 500 ou 1000 anos para voltar. Nós devemos trabalhar, viver a nossa vida piedosamente, mas preparado como aqueles israelitas ficaram naquela noite da Páscoa, esperando que a qualquer momento a ordem viria para que eles deixassem o Egito e rumassem para a Canaã. A nossa hora de Canaã, irmãos, é aguardada por todo crente fiel à pessoa de Jesus. Apesar de não sabermos o quando exato, a Bíblia diz que haverá sinais nos céus e na terra. Um dos sinais interessantes, irmãos, parece ser esse da figueira. Lá em Mateus 24 ainda, quando o Senhor Jesus diz: olha, quando a figueira começar a florescer, para frutificar, sabeis que está próximo o verão. Geralmente a figueira aponta para Israel. Em 1948, o Estado de Israel tornou-se Estado novamente, destruído desde o ano 70 depois de Cristo, 135, para tornar-se uma nação novamente no ano de 1948. Então, irmãos, não há dúvidas de que a figueira floresceu. A profecia está para se cumprir fielmente, cabalmente, no que diz respeito à palavra de Deus em relação ao quando que ocorrerá todas essas coisas. Entende, irmãos, pela palavra, que os eventos que se seguem serão mais ou menos esses. Primeiro, o Senhor Jesus irá arrebatar a igreja, não antes de ressuscitar os salvos,
Aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles salvos de todas as eras, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. E de repente, irmãos, esses salvos ressurretos encontrarão com o Senhor Jesus nas nuvens, e nós, segundo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, os que estivermos vivos, seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, e junto com os irmãos ressurretos, nós nos apresentaremos ao Senhor nas nuvens. Ao soar da trombeta do arcanjo, o Senhor recolherá nos quatro cantos da terra o seu povo, a sua igreja. A ação do Espírito Santo será diferente. Um sujeito chamado anticristo, uma pessoa maligno como nunca houve, este homem então terá o domínio sobre a terra. Este homem, irmãos, ele irá embebedar as nações com as suas palavras, com as suas ideias, com as suas estratégias, com a política, irmãos, de desarmamento, com a política, irmãos, de paz. Então o Senhor então nos diz que ao arrebatar a igreja, a palavra nos aponta que dará início então ao grande e terrível dia do Senhor. E nós nos perguntamos o quando, não sabemos, mas para que haverá esse dia do Senhor? É outra questão que nós temos que observar. Irmãos, nós sofremos ao olhar à nossa volta e ver o mundo corrompido, a exploração do homem pelo homem, os desastres, irmãos, como nós temos visto no nosso tempo, as mentiras, os adultérios, a expulsão de Deus da nossa vida, da nossa casa, da igreja, da sociedade. Irmãos, vivemos dias maus, dias de egoísmo e de orgulho, em que o homem está no centro de todas as coisas, o seu prazer é o seu Deus. Então Deus haverá de julgar todas essas coisas, Deus haverá de acertar contas com os ímpios, de uma maneira especial e específica, é o que nos diz Sofonias no capítulo 1, versos 6 e 7, os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele, cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Irmãos, essa nação que aí está, este povo, o nosso tempo, Deus não faz a menor falta. Pelo contrário, os crentes não anseiam pela volta de Jesus, os crentes não oram e cantam ao Senhor Maranata, a hora vem, porque as coisas aqui estão bem demais. Nossos planos são planos, irmãos, para aqui na terra. Nossos planos não incluem a mansão celestial, os nossos planos não incluem, irmãos, a eternidade com Cristo. Nós não perguntamos por Ele, não sentimos falta dEle, mas sendo de uma maneira ou de outra, chegará o dia em que Ele se apresentará, e todos terão que se apresentar diante dEle. Miqueias escreveu a mesma coisa no capítulo 1, verso 5. Os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. É o que escreveu Sofonias. Veja que essa palavra de Deus é uma palavra que deve estar aí em coisa de 400 anos de diferença, ou 300 que seja. Miqueias 1,5, tudo isto, a explicação, por causa da prevaricação. A CBI, lá na tradução dos 70, isso indica, irmãos, essa prevaricação aponta para o ateísmo. Irmãos, eu passando ali em Cariacica, pela BR-101, dá para avistar de longe, me mostrar uma igreja chamada Igreja de Satanás. Alguém talvez já tenha visto. E há uma figura, uma esfinge, uma estátua de Satã enorme, que lá da BR dá para ver a igreja lá em cima. A igreja de Satanás. É o ateísmo, é um tempo de rebelião. Irmãos, é um tempo de impiedade. Quem é que não vê essas coisas todas à sua volta? Olhamos, irmãos, à nossa volta, e o que vemos são erros, pecados. E se nós, irmãos, sentimos-nos enojados com tudo isso que nós estamos vendo, ouvindo, irmãos, imagine Deus na sua santidade e pureza. O que é que Deus não sofre de ver a sociedade como ela está? Quando de Deus, o paraquê do dia do Senhor, e como será esse dia do Todo-Poderoso. Então, para repetir, os mortos ressuscitam. O Senhor Jesus arrebata a igreja ao ressoar da trombeta do arcanjo. Encerra-se o tempo da graça, a dispensação da graça. No céu, a igreja
estará no tribunal de Cristo para receber os galardões e estará participando da ceia, que é a chamada bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra o Senhor irá tratar com os ímpios e com os malignos que aqui ficaram. É óbvio, irmãos, que eles não se arrependem, ou a maioria não se arrepende. É óbvio, irmãos, que eles continuarão, irmãos, embalados nos seus pecados, mas o castigo de Deus será um castigo como eles nunca ouviram ou sentiram. A palavra de Deus nos diz que João vê um livro selado. Ninguém podia abrir aquele livro. Aí um dos anciãos tocou em João e diz: eis o Cordeiro, ele pode abrir o livro e desatar os seus selos. E de repente, irmãos, ao abrir aqueles selos, nós vemos ali guerra, fome, peste, morte, tremor na terra. 6 de Apocalipse, versos 12 a 15. E aberto o 6º selo, houve um grande temor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício. Hoje, pela ciência, nós sabemos como é que isso acontecerá, irmãos. A nuvem de poeira. Irmãos, o saco de silício e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas removidos do seu lugar. E reis da terra e os poderosos se esconderam nas cavernas. Irmãos, Deus fará cumprir toda a sua palavra. Deus tem cumprido a sua palavra no decorrer dos séculos. E a palavra de Deus nos aponta em Apocalipse ainda mais: saraiva e fogo misturado com sangue. Nessa parte aqui, 1/3 da terra sofre com mortandade e catástrofes. No mar, irmãos, a palavra de Deus nos mostra, o João vê um monte ardendo em chamas, em fogo, caindo no mar, destruindo-os. Quem sabe o meteorito, não sabemos. A grande estrela, irmãos, ardendo nos rios e fontes, e morte e mais morte da vida marinha. Sol e lua, irmãos, e estrelas em escuridade. E a palavra de Deus nos diz que um anjo, depois disso tudo, ainda sai a gritar, 8:3 de Apocalipse: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Irmãos, um anjo cai do céu com a chave do abismo. A Bíblia diz que há fumaça, escuridão, gafanhotos, e eles começam então a ferir. Não fere as árvores, não fere as ervas, só fere os homens maus e os homens que estão aqui, que não têm o sinal de Deus, pois ainda haverá com dificuldade, mas ainda haverá salvação. E esses homens não poderão morrer. A Bíblia diz que por 5 meses eles desejarão a morte, mas não a encontrarão. 9:6 de Apocalipse nos diz: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ainda a palavra nos diz que soltos serão 4 anjos que estão junto ao rio Eufrates. Lá no Eufrates tem 4 anjos presos. Esses anjos estão presos, irmãos, e a palavra de Deus nos diz que tem um propósito marcado, determinado, definido, de hora, dia, mês e ano, em que esses anjos serão soltos junto ao rio Eufrates. E com eles cerca de 200 milhões, foi o número que João disse: eu ouvi dizer 200 milhões. Esses anjos trarão, irmãos, malignidade. Nem sempre isso aqui é entendido do ponto de vista literal, mas sabemos que são catástrofes e catástrofes que Deus enviará sobre essa terra. Taças são preparadas porque são selos, trombetas tocadas e depois 7 taças a serem derramadas sobre essa terra. 11:15 de Apocalipse nos diz que tocou o anjo, o 7º anjo, a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes. O que essas vozes diziam? Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Irmãos, essa sociedade olha para Jesus e o vê como um bom moço. Na época do Natal, o vê como um bom menino, o menino Jesus, não é assim? Até consegue enxergá-lo como Salvador da humanidade.
um grande mestre de moral e de ética, mas a humanidade não tem se curvado diante de Jesus como Senhor. Mas neste dia os anjos gritarão, tocarão as suas trombetas, e eles anunciarão que o mundo, os reinos desse mundo daqui em diante, são de nosso Senhor, de nosso Cristo, e Ele, Cristo, reinará para sempre sobre a terra. Irmãos, Deus não dormita, Deus não está juntando forças, não, todas as coisas estão, irmãos, sob a direção de Deus, sob os cuidados de Deus, e no momento certo Deus se levantará, como disse Jó, para cumprir a sua palavra. Irmãos, lá em Daniel 5, a palavra de Deus nos diz que Belsazar fazia uma festa maligna, que desagradava a Deus, utilizando, irmãos, as coisas, os objetos sagrados do templo de Jerusalém. E de repente, irmãos, uma mão aparece na parede e escreve Mene, Mene, Tekel, Farsim. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Daniel foi chamado, interpretou o sonho, e naquela mesma noite cumpriu-se a palavra de Deus. O reino dos babilônicos, o intransponível reino da Babilônia, foi entregue para o reino dos medos e dos persas. Sabe por quê? Deus o disse. Vivemos a nossa vida, irmãos, as nações vivem as suas vidas como se Deus não existisse. O homem se ira, profere coisas malignas contra Deus e contra o seu ungido, é o que está lá no Salmo de número 2. Mas, irmãos, Deus por fim se levantará. E nesse dia, pela glória de Cristo, eu e você estaremos assistindo tudo lá da Jerusalém celeste, assistindo os reinos deste mundo se tornarem os reinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Um reino de justiça, de paz, um reino diferente de tudo aquilo, irmãos, que nós vemos e ouvimos ao nosso redor, de corrupção sobre corrupção, dos desvios, irmãos, das finalidades daquilo que se propõe a realizar. Irmãos, a caristia, o preço alto que nós brasileiros pagamos por uma democracia fajuta, de fachada, uma democracia, irmãos, que nos esfolia, que arranca do pobre, arranca do necessitado em favor dos poderosos, irmãos, e nada ocorre, irmãos, à luz do dia. Isso vai passar, irmãos, porque o dia do Senhor chegará para julgar o pecado da terra. E a palavra de Deus nos aponta mais pragas sobre a terra em relação às taças. 16:2 nos diz a palavra: e o primeiro derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham a marca da besta. Rios e fontes em sangue, sol abrasando os homens. Irmãos, nós estamos caminhando para isso. Nós não sabemos como Deus usará tudo isso que está sendo movimentado nos nossos dias. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. É assim que será nesses dias. E a palavra continua dizendo, irmãos, sobre os homens e sobre a praga sobre o altar da besta, e os homens mordem suas línguas, nos diz em 16:10. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Até então, irmãos, a besta está comandando, a besta está fazendo milagres, a besta está atraindo as multidões, a besta está fazendo ressurgir, a besta está fazendo milagres estrondosos, extraordinários. Todos estão olhando para ela, mas de repente o trono da besta será destruído, porque o quinto anjo nela derrama a sua taça. Irmãos, e tenebrosos foram os resultados sobre o trono da besta. E os homens mordiam as suas línguas, ou a sua língua, de dor. E a Bíblia nos diz ainda, irmãos, é uma história longa, resumidíssima aqui nesses pontos. A Bíblia nos diz que o Eufrates ficará seco, e ele já está secando mesmo, literalmente. Então os exércitos da Ásia, sob a direção do anticristo, sob o comando do anticristo, ele vai triunfar sobre Jerusalém. Ele vai caminhar em direção a Jerusalém, usando o rio Eufrates, ou aquela região do Eufrates, irmãos, para atacar o povo de Israel, para atacar o povo de Deus. E ouve-se então uma voz no templo, 16:18, que diz: e houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. O grande terremoto em Lisboa no século XVI, 50 mil mortos.
o outro com milhões, o Vesúvio, os vulcões. Irmãos, nada pode se comparar com aquilo que Deus está reservando para esta terra. Mudanças geográficas, 16, 20 e 21, nos diz a palavra: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Mas irmãos, enquanto os exércitos do anticristo, em volta de Jerusalém, próximo para tomar a cidade santa, a Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo descerá com a sua igreja. A igreja não participa da luta, quem participa é o próprio Cristo, que agora ele desce para vencer. Irmãos, cumprimento daquela profecia que ele desce, o fiel e verdadeiro, montado num cavalo branco com a espada. Ele desce, irmãos, e vence os exércitos do maligno. Irmãos, nós olhamos à nossa volta e vemos o triunfo do mal. Você liga a televisão, irmãos, é estupro, é aborto, é drogas, é meninos jovens, crianças, adolescentes. Repito o que disse aqui outro dia, irmãos, em relação à viagem que eu e Alba fizemos ali em Porto Seguro, um trabalho da nossa igreja ali, num daqueles recantos, um lugar muito bonito. Mas nós saíamos às vezes para passear e víamos ali ônibus, talvez 20 ônibus de meninos que estavam se formando. Meninos deviam ter 15 anos, e eles lotavam supermercados, e era bebidas e mais bebidas, drogas e drogas. Saíam para as noites, nós estávamos voltando às vezes de algum lugar, 10 horas da noite, eles estavam saindo para as baladas. Irmãos, nós olhamos essas coisas à nossa volta, e a ideia que nós temos que isso não terá fim, mas terá fim, porque Deus julgará toda a impiedade e a iniquidade na humanidade. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo descerá, irmãos, sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. E quando ele colocar os seus pés sobre o monte se abrirá no vale, o vale da matança, o vale do Gisriel. Ali o Senhor destruirá os exércitos do anticristo, e o maligno será destruído nesse grande e terrível dia do Senhor. Haverá mais eventos até culminar com o grande trono branco, mas aqui já Deus está mostrando como será o seu grande e terrível dia. 4:12 de Zacarias nós lemos a palavra: e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. Irmãos, quem estuda a história sabe, não estou defendendo Jerusalém. Os judeus também, eles têm lá suas dificuldades, seus problemas, seus exageros. Mas irmãos, Jerusalém é uma cidade cercada por inimigos. O pequeno estado de Israel é cercado por muitos e poderosos inimigos que querem comer a carne daquelas pessoas, mas não o fazem, porque Deus está mantendo os judeus naquela terra que Deus cedeu a Abraão, Isaque e Jacó. E aí Deus diz que Ele estará contra aqueles que estão contra Jerusalém, e estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Miqueias diz a mesma coisa, praticamente, Miqueias 1:4. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo. Irmãos, será uma cena extraordinária. Será um negócio, irmãos, que nós iremos, junto com o nosso Cristo, glorificar a majestade do nosso Senhor, pois Ele vencerá a malignidade. E aquilo que Deus usou o profeta Amós para dizer a Israel, nós podemos dizer ao mundo também: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Todos terão que comparecer ao juízo de Deus. Não há rico, pobre, negro, branco, amarelo, pessoas inteligentes, cultas ou não, todos haverão de prestar conta de sua vida ao Deus que nos deu a vida. E a igreja? Essa situação toda, e a igreja? Eu e você que fazemos parte da igreja de Cristo, se você não faz, passa a fazer hoje. E a igreja? Onde estará a igreja? Como vive a igreja? Irmãos, a igreja vive na expectativa. Porque enquanto, irmãos, nós falamos de juízo de Deus para o ímpio treme, o ímpio fica chateado, fica nervoso, não gosta dessas coisas, ou então trata com desdém, não é assim? O ímpio, de alguma maneira, ele tem uma reação que não é uma reação adequada. Mas e a igreja? Enquanto para o ímpio tudo isso é terror,
Para nós, os salvos, irmãos, pela misericórdia de Cristo, nós sabemos que nascerá o sol da justiça. O Senhor reinará sobre essa terra. O Senhor será o governante mor deste lugar. Podemos dizer Maranata? Podemos clamar Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Cria-se no Maranata. A igreja primitiva, quando ela ia participar principalmente do culto de ceia, a igreja aguardava a entrada de Jesus corporalmente ressurreto na reunião. Não era só Maranata quando Jesus volta lá no fim dos tempos. Eles criam que Jesus entraria e entrava no culto que a igreja estava oferecendo a Deus. Então nós podemos dizer nessa noite, Maranata, será que eu e você nós podemos clamar para que o Senhor Jesus volte nessa madrugada? Será que nós podemos sentir o gostinho, irmãos, de um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas são passadas? Um lugar, irmãos, onde não haverá exploração, um lugar onde os filhos obedecerão aos seus pais, um lugar onde haverá, irmãos, justiça social, um lugar onde não haverá pobres e ricos, um lugar, irmãos, onde haverá respeito, onde não haverá doença, um lugar em que os nossos corpos, irmãos, serão transformados, irmãos, em incorruptível, imortal, diante de Deus. Este lugar, eu penso que você e eu podemos dizer nessa noite, Maranata, Senhor, volte nessa noite, volte agora, para nos resgatar deste lugar horrível, terrível, ó Deus, que a terra clama. A terra um dia, irmãos, entregará os seus mortos, pois ela não aguenta mais de guardar tantos pecadores no seu seio. Então um dia ela vai entregar para o juízo de Deus todos os mortos que estão jogados nela. O mar entregará, a terra entregará. E tem muita gente com medo do inferno. Vamos temer sim a ira do Cordeiro de Deus, pois o grande e terrível dia do Senhor, ele ocorrerá. Se você não acredita, você vai se lembrar disso que eu disse nessa noite, naquele grande dia. Se você não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma, você terá que enfrentar o juízo de Deus. Você terá que enfrentar a perdição eterna. Um estado, irmãos, no lago de fogo, completamente, eternamente separado da pessoa de nosso Senhor e de nosso Mestre. E eu quero relembrar aos irmãos, através de uma canção muito antiga, quero que vocês me ajudem a cantá-la, que fala, irmãos, da volta de Jesus Cristo. Queria que os irmãos, além de cantar, glorificassem a Deus, dissesse ao Senhor, Maranata, venha Jesus, porque nessa noite, irmãos, o Senhor irá trazer renovo, avivamento espiritual para a sua vida e para a minha vida.